A Liga Forte União anunciou que está procurando uma agência para negociar os direitos de transmissões internacionais dos seus clubes afiliados. Isso é uma baita de uma notícia. E é uma notícia que eu celebro tanto quanto o fato de que existe um mercado que eu venho falando muito constantemente, recentemente inclusive, que é o mercado chinês. O dragão chinês está faminto para consumir futebol. E eu vou mostrar tudo isso para vocês depois da vinheta. Olá, helenos e helenas, eu sou Társilo Delfim, o Caboclo, e estou trazendo para vocês aqui mais um conteúdo no canal do Caboclo. Para você que já conhece o canal do Caboclo, eu tenho certeza que você já está fazendo aí o dever de casa. Para você que ainda não conhece, eu peço para vocês o seguinte: deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui do canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99, menos do que uma latinha de Coca-Cola. Para você que gosta de receber conteúdo em primeira mão, assistir todo o conteúdo aqui do canal do Caboclo, né, em primeira mão, então você pode ser membro do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99, gente. É uma baita de uma chance. É só você clicar aí embaixo nesse botãozinho de membros e ser membro do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Você também pode contribuir com o canal do Caboclo, com o crescimento do canal do Caboclo, mandando um pix para canaldocaboclo@gmail.com, mandando também ali a sua mensagem, suas sugestões, críticas, tudo aquilo que você quiser me dizer, você pode colocar num pix lá também para mim, de qualquer valor, beleza? Toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Nas últimas semanas, o assunto sobre fair play dominou realmente a pauta, dos principais veículos de comunicação do Brasil, muito por conta de todo o chororô, muito por conta de tudo que está acontecendo. Obviamente, né, que depois que a bola começou a rolar, o assunto deu uma certa arrefecida, mas, obviamente, sempre que podem, o presidente do Flamengo, o presidente do São Paulo e outros dirigentes de outros clubes também têm mencionado fair play. E eu tenho gostado muito do assunto estar, na verdade, em pauta, porque isso dá oportunidade para a gente de discutir muitas outras coisas que a gente talvez não tivesse a chance se esse tipo de assunto ficasse realmente confinado aos escritórios, às salas da CBF. Então, todo mundo também tem acompanhado que o futebol brasileiro hoje está dividido em dois blocos econômicos. Um deles é a Libra e o outro deles é a Liga Forte União. Já falei isso em diversos outros vídeos, vou deixar os cards aqui em cima para você acompanhar, se você ainda não assistiu esses vídeos onde eu falo sobre a disputa entre os dois blocos econômicos do Brasil, para a formação da Liga, inclusive, não perca, né? Vou deixar o card aqui em cima, você assiste aí. E a LFU, a Liga Forte União, da qual o Botafogo faz parte, fez um movimento muito interessante, né? Agora, recentemente, e está procurando internacionalizar os direitos de transmissão dos seus afiliados, tá? Eu vou colocar aqui na tela para vocês uma reportagem, e eu vou botar em tela cheia, tá? Que é para facilitar aqui a visualização de todo mundo. Essa reportagem aqui está no canal Marketing Esportivo, tá? No site Marketing Esportivo, que, aliás, recomendo que todo mundo siga, né? Eu acompanho todas as movimentações deles no Threads, e gosto muito também das matérias que eles estão sempre lançando aqui. E essa matéria é muito recente, gente, ó, é do dia 19 de setembro de 2024, né? E você leva aproximadamente 2 minutos para ler. Mas vamos lá. LFU quer agência para negociar direitos internacionais e de apostas para 2025. Com o atual número de clubes filiados, a LFU poderá oferecer um pacote de 228 jogos ao mercado estrangeiro. Então vamos lá. No mercado, para fechar com uma agência que seja responsável pela negociação dos direitos de transmissão da Série B, a Liga Forte União segue o mesmo caminho também para a comercialização dos direitos internacionais e de apostas dos jogos dos clubes do bloco para o Campeonato Brasileiro a partir de 2025. Com o atual número de filiados, a LFU poderá oferecer um pacote de 228 jogos ao mercado estrangeiro. Para o mercado estrangeiro, o objetivo da Forte União é que esses ativos sejam de responsabilidade de uma agência que tenha experiência internacional comprovada,
conseguindo assim ter boas entradas em mercados fortes do futebol e de apostas. IMG, Infront, 1190 Sports surgem como opções. A 1190 Sports, inclusive, já controlou esses ativos entre 2020 e 2023, quando levou o torneio para mais de 170 países e 13 idiomas para um público estimado em 650 milhões de pessoas. Para o mercado brasileiro, a Live Mode foi a responsável pelos acordos de transmissão da LFU com Record e YouTube, que passará esses direitos à Cazé TV, para um pacote de 38 jogos, sendo um por rodada no Brasileirão. O acordo válido de 2025 a 2027. A Liga Forte União é composta por Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma, Juventude, Goiás, Sport, Ceará, Avaí, Chapecoense, Coritiba, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA e Operário do Paraná. Beleza. Então, gente, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é de uma relevância muito grande, porque eu considero que a internacionalização dos direitos de transmissão, pelo menos do grupo da Liga Forte União, ela rompe de vez com aquela famosa barragem no futebol brasileiro que eu sempre menciono aqui para vocês. E sempre falo aqui no canal do Caboclo e menciono também sempre lá no canal do DEP, lá no setor visitante. Acontece que agora é para valer. Agora eles realmente querem avançar sobre o mercado internacional. E quando a gente fala avançar sobre o mercado internacional, a gente está falando em realmente oferecer no mercado internacional, não ainda um produto que a gente possa dizer a nível dos melhores produtos europeus, como as melhores ligas europeias. Isso ainda não é possível porque a gente ainda não tem uma liga formada no Brasil. Mas se a LFU consegue já comercializar os jogos, porque agora ela detém a grade de horários, isso já facilita demais a comercialização. E também a quantidade de jogos que ela detém. São 228 jogos. A LFU ela tem maioria absoluta, né, tanto na Série A quanto na Série B. E isso dá para ela uma vantagem absurda, uma vantagem enorme, né? A gente lembra que as discussões sobre a formação de um bloco único, né, para a formação da liga, sempre foi uma discussão que travava no momento em que se discutia direito de transmissão, o que não deveria ser uma conversa, pelo menos a mais importante no começo. Outras coisas são prioritárias, como governança, qualidade dos gramados, a qualidade da arbitragem, questões como você vai fazer, como você vai criar um órgão que seja, de fato, né, responsável por ser o guardião das regras, o guardião das questões disciplinares, não um STJD totalmente corrompido, um STJD que serve a poucos interesses. Só para vocês terem uma ideia, o Palmeiras conseguiu um efeito suspensivo incrível, maravilhoso para o seu atleta Zé Rafael, que vai poder enfrentar o Vasco. Só para vocês terem uma ideia como o STJD funciona, né? Então, existem muitas questões, muitas discussões que são prioritárias ainda, mas quando a gente fala sobre direitos de televisão, a conversa sempre empacava. Inclusive, né, essa conversa ela sempre era levada à mesa primeiro, justamente para criar um impasse, porque os clubes da Libra, principalmente os clubes de maiores torcidas, nunca queriam dividir a sua fatia da empada. Eu não falo nem fatia do bolo, fatia da empada, porque como eu mostrei no vídeo anterior aqui no canal do Caboclo, pelos valores que o futebol brasileiro gera, porque é um futebol confinado no Brasil, comparado àqueles valores que o futebol europeu gera, que as ligas europeias geram, os clubes europeus movimentam, comparar uma empadinha, aquela pequenininha mesmo de aniversário, com o bolo de casamento. É mais ou menos isso que a gente pode comparar. E essa empadinha pequenininha, os clubes da Libra queriam ficar, basicamente, com maior parte dela, quase 60%, na mão de pouquíssimos clubes, né? Obviamente que a Liga Forte União não teria como bater de frente com a Libra, né, pelo menos não dentro do mercado consumidor brasileiro. Daí uma questão de sobrevivência, mas também não somente de sobrevivência, mas também de desenvolvimento, mas também de expansão. A LFU é obrigada a internacionalizar. E quando ela busca a internacionalização, ela está buscando mercados que já estão, teoricamente, consolidados para o futebol, já estão prontos para receber o futebol e que sejam mercados, obviamente, que não sejam apenas mercados alternativos, sejam mercados também principais.
significa vender futebol para os Estados Unidos, significa vender o futebol brasileiro para o México, significa vender o futebol brasileiro para a China. E eu quero falar especificamente sobre a China, porque eu tenho falado muito, tenho jogado alguns números assim, às vezes de maneira aleatória, mas eu nunca havia me debruçado e eu nunca havia feito um conteúdo um pouco mais estudado para trazer para vocês conseguirem entender o meu argumento quando eu falo sobre China. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu olho, mais boquiaberto eu fico, mais estupefato eu fico com o tamanho da oportunidade que sempre esteve aqui diante de todo mundo, diante dos nossos olhos, se assanhando para o futebol brasileiro e a gente simplesmente recusando a possibilidade de alavancar os clubes, alavancar o Brasil, o futebol brasileiro, de uma maneira inimaginável, tá? Mas agora, aparentemente, isso não vai mais acontecer, tomara que não aconteça. E eu quero só, antes de começar a mostrar para vocês aqui esses detalhes, esses números sobre a China, eu quero só salientar uma coisa. Independente da LFU comercializar os direitos de transmissão dos jogos para fora, eu não estou falando apenas de jogos, eu estou falando de tudo aquilo que envolve consumo de futebol. E quando eu falo consumo de futebol, eu estou falando sobre venda de produtos licenciados, sobre venda de camisas, sobre aplicativos, eu estou falando sobre uma gama de coisas que o mercado chinês, por exemplo, já está pronto, está maduro para consumir e é simplesmente o maior mercado do mundo. Duvida do que eu estou falando? Então vamos lá, vamos aos números. O futebol na China, hoje em dia, a gente tem cerca de 300 milhões de pessoas que consomem futebol regularmente na China. Eu vou repetir, 300 milhões de pessoas consomem futebol regularmente. A gente está falando de um país que tem algo em torno de 1,3, 1,4 bilhões de pessoas como uma população geral, tá? 300 milhões de pessoas consumindo futebol é mais do que o Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem hoje algo em torno de 220 milhões de pessoas. Mas a gente não tem 220 milhões de consumidores de futebol, embora o futebol seja amplamente consumido, embora o futebol seja talvez mais assistido do que consumido, porque o poder aquisitivo aqui também faz muita diferença. Muita gente talvez não tenha acesso aos produtos licenciados, aos produtos, por exemplo, como a camisa oficial de um clube, porque ela custa muito caro. Para os padrões, por exemplo, do Brasil, custa muito caro. Então, a gente pode dizer que o futebol brasileiro, se ele atingir um público de 50 milhões de pessoas, de 50 milhões de consumidores, eu estou sendo, inclusive, muito otimista. Só para vocês terem uma ideia, Botafogo e Corinthians, né, no estádio Newton Santos, foi transmitido e bateu todos os recordes de transmissão. Foi a maior audiência até agora do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Foi assistido por 6 milhões de pessoas. 6 milhões de pessoas, tá? Para vocês terem uma ideia do tamanho do mercado chinês, que eu estou querendo dizer aqui, 300 milhões de pessoas consomem futebol regularmente. Vamos nos debruçar um pouco mais sobre esses números, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, por idade, na China, a gente tem um mercado de pessoas amplamente favorável para pessoas que nasceram nos anos 70. Então, você tem ali 24,6% das pessoas que consomem, né, daqueles 300 milhões que eu mostrei para vocês, são nascidos nos anos 70. Mas 28,4%, que é a maior faixa, é nascido nos anos 80. Então, a gente tem pessoas aqui da minha geração, né, que eu já estou chegando, eu já tenho 48 anos, tem mais gente aqui, por exemplo, que é mais nova do que eu, que nasceu nos anos 80, e a geração dos anos 90 também é bem expressiva, com 17,8%. Mas se você somar a geração dos anos 90 com a geração dos anos 2000, a gente vai ter uma figura de 27,8%. 27,8% é quase a mesma quantidade de gente assistindo, quase a mesma quantidade de gente nascida nos anos 80 assistindo futebol. O que isso significa? Isso significa que o futebol está se renovando, que o público jovem na China está consumindo futebol também. Então, não é um mercado que apresenta números recessivos, é um mercado que apresenta números que vão crescer, são números que ainda estão em crescimento, em expansão.
São 300 milhões, são cerca de 300 milhões de consumidores hoje em dia, e pode ser muito mais daqui a 3, 4, 5 anos. Imagina o Botafogo, por exemplo, disputando uma liga organizada, muito bem organizada, a capacidade que o Botafogo não teria de entrar no mercado chinês e ser muito representativo na China. Para vocês terem uma ideia, né, dos 100% das pessoas que consomem futebol na China, 78,8% estão nas áreas urbanas. Então é muita gente concentrada nas áreas urbanas, apenas 21,2% nas áreas rurais. Tá? E quando a gente fala de áreas rurais na China, a gente não está falando mais daquela China agrária, daquela China dos tempos, de longos tempos atrás, onde as pessoas andavam somente com charrete. Não, a zona rural da China é altamente tecnológica hoje em dia, tá? Então a gente está falando de pessoas aqui que, independente da área que elas moram, a gente está falando de pessoas com bom poder aquisitivo. Quase metade dos fãs de futebol na China possuem nível universitário ou mais. Vou chamar atenção para isso aqui, tá? De novo, quase metade dos fãs possuem nível universitário ou acima do nível universitário, com mestrado, doutorado e por aí vai. Então, é um público extremamente intelectualizado, tá? De novo, quase metade. É 49 ponto alguma coisa, né, que o número aponta. Quando a gente olha, né, para o recorte de faixa de renda aqui na China, a gente tem a maioria das pessoas, né, a maioria esmagadora das pessoas, ganhando na faixa entre 10 e 20 mil yuans. Tá? 10 e 20 mil yuans, 10 mil yuans daria mais ou menos algo em torno de 7 mil reais, e 20 mil yuans daria algo em torno de, obviamente, 14 mil reais. Então, se você pegar desde as pessoas que ganham por volta de 5 mil yuans, que está em torno de 3.500 reais, que na China seria, digamos assim, uma faixa salarial baixa, tá? E juntar com as faixas salariais seguintes, por exemplo, das pessoas que ganham entre 5 e 10, a maioria esmagadora, tá, da população chinesa é de classe média e classe média alta que consome futebol. Tá? A classe média, a classe mais alta e a classe mais rica fica entre 6,2% e 1,6%, uma galera que ganha entre 20 e 50 mil yuans e acima de 50 mil yuans, 1,6%. Então, assim, existe um público consumidor que tem um alto nível de educação na China, com um excelente nível de renda, que tem todas as condições de consumir produtos do futebol, produtos oficiais no futebol. Eu sei que quando eu estou falando de China, você deve estar pensando aí em Shopee, você deve estar pensando aí em tudo que é produto pirateado, tal. O mercado pirata, né, ele causa realmente muito dano. Mas quando você tem poder aquisitivo para consumir algo que é genuíno, né, as pessoas acabam optando por aquilo que é autêntico, por aquilo que é genuíno. Lembrando, tá? A maioria dos uniformes que você compra, a maioria dos produtos que você compra que são oficiais dos clubes, são fabricados na China. Então, obviamente, na China, eles custam menos do que eles custam aqui no Brasil, né? Outro dado muito interessante também é a distribuição de quantos anos as pessoas consomem futebol. Há quanto tempo as pessoas vêm assistindo futebol? O público consumidor que consome futebol há mais de 10 anos é a maioria. Entre 10 e 15 anos, né, 31,9% da população que consome futebol já consome há pelo menos 10 anos. E mais de 10 anos, você também tem uma faixa muito expressiva, que é de 24,9%, né, que também é muito interessante. Entre 15 e 20 anos, por exemplo, 17,9%, né, que também é uma faixa muito interessante. Mas o mais importante é o seguinte: o futebol caiu no gosto de várias gerações chinesas, e ele não dá sinais de que ele vai deixar de ser atraente para gerações chinesas. Tá? Eu estou falando do futebol em geral. Aqui eu não estou especificando liga, eu não estou especificando nada, eu estou falando do futebol em geral. O outro dado extremamente importante aqui, tá, é quantos jogos por mês um chinês assiste. Tá? Aqui, o que é interessante é que a maioria esmagadora, 51,7%, assiste a pelo menos um jogo por mês. Eu digo pelo menos, tá? Um jogo por mês. Tem um outro
número aqui que é interessante, entre 3 e 5 vezes por mês, está dando algo em torno de 18,8%, ou seja, aquele que é fanático mesmo, aquele que mais consome, né? É um número, é o segundo número, digamos assim. Então, você tem pessoas que consomem muito futebol. Às vezes consomem apenas um jogo, mas o que mais justifica o olhar para a China não é simplesmente o jogo do futebol. O chinês, na verdade, ele não está tão interessado assim somente no jogo. Ele está muito interessado em tudo aquilo que cerca o futebol como no geral. Como, por exemplo, você ter um aplicativo onde você consegue ver os melhores momentos daquele jogo que você queria ver à sua disposição a qualquer momento. O Manchester United tem isso na China e tem uma base de fãs, de consumidores, de torcedores gigantesca, é a maior base de fãs do mundo na China, né? Esse dado aqui também é muito legal, gosto muito dele, e isso aqui vai mostrar para a gente como o chinês consome futebol. Aqui entra o como eles consomem futebol. Dos 100% das pessoas que consomem futebol, daqueles quase 300%, 93,7% consomem futebol no aparelho celular. Olha que dado impressionante. 93,7% daquelas quase 300 milhões de pessoas consomem futebol no aparelho celular. E não significa que eles consumam apenas no aparelho celular. Na televisão também consomem. Daqueles 300 milhões, 86,2% consomem também na TV. Tá? E 47,3% também consomem no computador. Mas não chama a atenção de vocês que a maioria absoluta das pessoas que consomem futebol na China consomem prioritariamente no celular? Olha o aplicativo aí fazendo sucesso. Olha as plataformas de streaming. Olha que baita oportunidade para as plataformas de streaming, as internacionais também, investirem na LFU, que é a única dos dois blocos econômicos aqui no Brasil que procura internacionalizar a transmissão dos seus jogos, a transmissão dos clubes que estão ali envolvidas no grupo dela. Olha que baita oportunidade, tá? E aqui, quando a gente faz uma comparação com a média, né, de pessoas que consomem futebol, né, e agora a gente está falando de jogos, de assistirem jogos, tá, pelo celular, a média mundial, a China ultrapassa a média mundial absurdamente. Ela está 327,4% acima da média mundial. Acima da média mundial. E aí, como comparação, você tem o Brasil ali, ó, 34,9%. Olha a diferença do Brasil para a China. Olha os outros mercados ali que o Brasil pode explorar também. A Malásia, o México, o Canadá, o Japão, a própria Itália. E aí você tem outros mercados alternativos. É muito interessante a gente mencionar aqui, porque não está nessa pesquisa, mas nessa fonte que eu busquei aqui, tá? Que é do ChinaTradingDesk.com, eles mencionam a Índia também. Na Índia, algo em torno de 154, 155 milhões de pessoas consomem futebol. Para um país de quase 2 bilhões, eu não sei se eu acho que talvez já tenha até batido 2 bilhões de pessoas, 154 milhões de pessoas pode parecer muito pouco, mas é seguramente 3 vezes mais do que o número de pessoas consumindo no Brasil. Na Índia, gente. Na Índia, tá? Imagina na Coreia, imagina em outros países assim também, onde, por exemplo, você já teve Copa do Mundo, né? E você tem um intercâmbio cultural com outros países, como o Brasil tem intercâmbio cultural com a Coreia, a oportunidade que você tem de levar sua marca para mercados que pagam muito bem, que consomem muito, né? Essas aqui são as plataformas de streaming que são mais utilizadas na China. E eu tenho certeza que vocês não conhecem nenhuma delas, porque elas estão restritas ao território chinês. A CCTV 5, a Migu TV, a PP Sport, a IQI, YI, é difícil pronunciar, gente, a Dongqidi e a Ziboba, né? Bom, espero que eu tenha pronunciado pelo menos próximo do correto. Mas tá vendo? Essas são as plataformas mais utilizadas
nos aparelhos de telefone, nos aparelhos celulares e por onde as pessoas mais consomem futebol, tá? Quais são as empresas que a LFU pode buscar? Aqui já tem a pista, né, para internacionalizar justamente na China, né? E aqui estão alguns exemplos das ligas ou campeonatos que são mais consumidos na China. O primeiro, né, é a Champions. A Champions é o campeonato mais atraente para o chinês, tá? E depois vem a Copa do Mundo. Aqui você tem, no caso, a Copa do Mundo do Catar. Essa pesquisa foi feita, né, antes da Copa do Mundo do Catar acontecer. E as eliminatórias do Catar, elas tiveram, na época, mais audiência do que a própria Champions League. Então, é um país que também gosta de consumir o futebol de seleções eliminatórias. E logo em terceiro vem a primeira liga de clubes, que é, obviamente, a Premier League. E depois a Premier League, a La Liga, né? E depois, né, dessas aí, você tem a Copa do Mundo Asiática Feminina. Olha que interessante. Tem muito apelo também para o futebol feminino na China, tá? Mas das ligas de clubes, a campeoníssima é, obviamente, a Premier League, tá? E aí, a gente tem alguns exemplos de coisas que, na minha opinião, são até espontâneas, né? Como foi o caso, né, dessa banda, né, coreana, o NTX, que se apresentou em Niterói e todos os integrantes com camisa do Botafogo, né? E teve participação da Viradouro. E eu sei que isso aqui não é China, mas olha como é que o Botafogo, por exemplo, tem a capacidade e tem envergadura suficiente para levar a sua marca para outros países muito distantes daqui. Uma banda coreana de K-pop, o NTX, tá? Se apresentou em Niterói, todos eles trajados com a camisa do Botafogo. Eu lembro que isso aqui foi em agosto, mais ou menos. Quando a galera viu isso aqui, todo mundo achou, que aleatório, que aleatório. Pois é, mas olha que baita oportunidade que se apresenta para o Botafogo. E tem também, por exemplo, essa ação, essa comemoração do Igor Jesus com o Kamehameha, que é um golpe, né, digamos assim, do Goku, do desenho japonês, Goku. Então a gente está falando aqui de Japão. Então, isso é só um exemplo, né, de como, por exemplo, a sua marca pode ser internacionalizada, de como países que nem têm tradição, tanta tradição no futebol, como é o caso da China, tá? Tem tradição em muitos outros esportes. Basquete, por exemplo, é um esporte extremamente popular na China, mas a Liga Chinesa de Basquete talvez não seja atraente para o resto do mundo. Então, que tipo de basquete que é consumido? Que produto que é consumido? Obviamente, NBA. Então, quando a gente fala de internacionalizar, tá, o seu produto, a gente não precisa esperar a LFU fazer. O Botafogo mesmo pode fazer. O Botafogo mesmo pode buscar, de repente, começar a entrar nesses mercados, como é o caso do mercado chinês, justamente através daquilo que já está na frente de cada um dos chineses, através do celular deles, porque eles estão prontos para consumir, estão ávidos para consumir, eles querem consumir. Ainda mais se tratando de um dos clubes mais tradicionais, não somente do Brasil, mas do mundo, segundo a própria FIFA. E aí a gente não vai precisar ficar entrando em picuinha, discussãozinha de torcedor. O meu clube é tradicional, o seu não é. O meu tem título, o seu não é. Cada um, obviamente, tem o direito de achar o seu clube maior do que o clube do vizinho, do que o clube do outro. Mas a entidade máxima do futebol, a FIFA, reconhece o Botafogo como um dos 12 maiores clubes do mundo. Isso não é pouca coisa. Isso é muito forte para quando você chega no mercado como a China e poder oferecer. E isso serve também, de alguma forma, como um recado para os clubes da LFU que embarcaram nessa conversinha fiada do Fla Play, nessa conversinha fiada de que o MCO, o Multi-Club Ownership, o sistema de multiclubes, né, de propriedades de multiclubes, traria desequilíbrio para o futebol. A oportunidade de vocês colocarem a marca de vocês também em evidência e atraírem investidores, investimentos, atraírem divisas para vocês, é tão grande
E é exatamente a mesma possibilidade que o Botafogo tem. Ao invés de vocês se juntarem aos chorões, eu estou falando aqui de Marcelo Paes, eu estou falando aqui do Alessandro Barcelos do Internacional, eu estou falando aqui de Pedrinho do Vasco, do Mário Bittencourt do Fluminense, ao invés de vocês ficarem chorando pitangas, né, reclamando que o Botafogo está levando vantagem com seu sistema de multiclubes, vocês têm aí a possibilidade de internacionalizar a marca de vocês. Vocês só precisam ser competentes para poder fazer isso e não embarcar simplesmente no chororô do senhor Landim, da dona Leila e do Júlio Casares também. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, com esses números que eu mostrei para vocês aqui, e são os números apenas da China, vocês têm alguma dúvida ainda de que o céu é o limite para o Botafogo? De que a oportunidade que a gente tem de transformar as nossas receitas, né, em receitas absurdas, tornando as receitas de clubes que querem continuar aqui presos no curralinho, né, que foi criado para eles aqui, a gente tem a oportunidade de transformar essas receitas desses clubes em coisas ínfimas. A gente tem a possibilidade de ter o bolo do casamento, enquanto esses caras aí ficam brigando pela maior fatia da empadinha de aniversário. Vocês entenderam a importância da internacionalização e por que a palavra internacionalização apavora tanto o pessoal da Libra, apavora tanto os times que se dizem os mais populares do Brasil, das maiores torcidas do Brasil? Eles não estão prontos para isso. Nós estamos agora, nesse momento, dando mais um passo à frente dos clubes da Libra. Se a gente aproveitar muito bem essa oportunidade, meus amigos, o trem vai passar por cima e eles não vão ter nem tempo de ver o que atropelou. Se você gostou desse conteúdo, eu peço a vocês que deixem seu like, se inscrevam no canal e acione o sininho para receber notificações de conteúdos novos. Seja membro, Helenos e Helenas do canal do Caboclo, por apenas R$ 4,99. Você também pode fortalecer o canal do Caboclo enviando um pix para canaldocaboclo@gmail.com e você também coloca lá suas mensagens, suas sugestões, críticas, dúvidas, o que você quiser. Aqui no canal do Caboclo você já sabe, se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.